Paz do Senhor a todas as irmãs e irmãos. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra de Deus, né? E eu fiquei pensando numa situação aqui, que eu sei, irmãos, que é difícil, realmente uma luta para a gente estar mais perto de Deus, né? Para oração, no jejum. Mas, irmãos, eu quero trazer uma meditação para vocês. Muitos crentes preocupados com morte, com doenças, com baixa imunidade, mas e a imunidade espiritual como que tá, né? Crentes aí preocupados com a saúde, né? Fazendo de tudo para prevenir uma doença, para prevenir uma morte, mas assim, irmãos, a palavra do Senhor diz que o justo até na morte tem esperança. E por que muitos têm preocupado hoje com medo de morrer por uma doença, por algo que muitas vezes não é realmente real? E por que esses crentes não se preocupam com suas vidas espirituais? Eu acho muito horrível isso que eles ficam fazendo, pensando dessa maneira. Eles só se preocupam com a vida da saúde dos seus corpos, mas eles não se preocupam com a vida e a saúde espiritual da vida deles, né? Eu acho muito engraçado, né, que eles se alimentam, né, mas eles nunca se alimentam espiritualmente. Eles nunca lêem a palavra, não jejuam, não oram. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Que dia que vocês chegaram na casa de algum irmão, de alguma irmã, e eles estavam em jejum? Que dia, irmãos, que vocês chegaram na casa de um pastor e ele estava orando e não podia atender? Então, assim, é raro isso acontecer. Porque, irmãos, essa geração é a pior geração que existe. Esse povo só está preocupado com se prevenir de doenças, mas eles não se preocupam com a verdadeira doença espiritual. É por isso que estão cegos espiritualmente, estão tendo todo tipo de certos pecados, porque a vida espiritual deles está doente, né? Precisando do Espírito Santo. Uma pessoa que está fraca espiritualmente, ele precisa de um remédio espiritual. Assim como uma pessoa que está doente, né, na saúde, precisa de um remédio. Assim também, esses que estão doentes precisam da palavra. Irmãos, eu acho uma situação muito horrível e chata da gente ter que ficar explicando o porquê que a gente busca a Deus, o porquê que a gente ora. Uma situação muito chata de explicar isso para esses crentes que não entendem a palavra de Deus, não entendem o que é viver uma vida em santidade a Deus. Eu não entendo porquê, irmãos, que muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que moram perto de lugares onde se deve ser evangelizado, dentro de praças, e nunca se evangelizam esses locais. Eu não entendo, irmãos. É uma situação assim difícil de entender, complicada demais. Eu acredito, irmãos, que realmente que vai ser poucos que vão subir no arrebatamento. Porque para eu reconhecer, irmãos, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso obedecer, isso só entende com a palavra. Isso só entende com oração. Então, se eu não tiver uma vida de consagração perante a Deus, é claro que eu não irei conseguir suportar certas situações. Por quê? Porque muitos veem a tentação do diabo, né? Muitas ofertas aí do mundo, e aqueles que não estão preparados vão cair nessa cilada. Aqueles que não têm visão espiritual com Deus, não têm intimidade, vão acabar caindo na cilada do diabo. Porque ele vem aí para levar esses crentes aí, para levá-los para o inferno mesmo. E nesses últimos dias, Satanás está furioso com aqueles que ainda estão buscando verdadeiramente a Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, é uma palavra que eu deixo para vocês, né? É o livro de Mateus capítulo 6, né? 6:6, que diz: entra no teu aposento e fecha a porta do teu quarto e ora. E também outra palavra também que se encontra no mesmo capítulo: buscai primeiro o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Então, em vez de você buscar outras coisas no seu determinado horário, busque a presença de Deus. Jejue, porque hoje está em falta crentes que são de jejum e de oração. Estão em falta esses crentes que oravam, né? Antigamente existiam esses crentes, mas agora não existe mais. Difícil, são poucos. Mas eu quero deixar essa palavra aqui, que eu preciso desabafar com essa palavra, que os irmãos estejam em paz de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.